E aí, amores, como é que vocês estão? Então, voltando aqui para a gente continuar aquele papo que a gente estava tendo ontem sobre autonomia espiritual, né, e o meu trabalho com as cartas. Se você não me conhece ainda, eu sou Oraculista Cherubedzé e nesse perfil aqui você encontra conteúdos de cartomancia, espiritualidade, despertar espiritual, despertar da consciência, autoconhecimento, autorresponsabilidade todos os dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica por aqui. E eu estava falando ontem sobre o meu trabalho com as cartas ser um trabalho voltado para a autonomia espiritual, né? Se você entra na minha bio, você vai ver lá que ajudo com o seu autoconhecimento e sua autonomia espiritual através das cartas, das terapias e das magias, né? E eu falei um pouco sobre a minha mediunidade, sobre o meu processo de encontrar esse caminho de trabalho espiritual e sobre o fato de não ter parado em uma casa específica, né? E sobre a questão da religião, ela não ser a espiritualidade. A religião, ela é uma forma de viver a espiritualidade, mas ela não é a única maneira. Então, o meu caminho com os meus guias, com a minha mediunidade, com a minha ancestralidade, né? Com a minha individualidade, junto com a coletividade também, foi um caminho de um desenvolvimento que ele não se fixou dentro de uma casa. E pra mim chegam muitas pessoas assim, né? Com o tempo eu fui descobrindo que eu não era um patinho feio, que eu não era a única pessoa que passava por isso. Com o tempo eu fui tirando esses véus coloniais, né? Que dizem que a gente tem que estar dentro de uma religião, que a gente precisa ter uma religião pra gente estar conectado ao divino, pra gente estar conectado ao sagrado, pra gente estar conectado a Deus. E não é bem assim que as coisas são, né? A religião, ela é uma escolha, mas ela não é a única escolha. E, inclusive, existem várias, né? E cada um tem o direito de escolher a sua. O fato de não estar dentro de uma casa, de não estar dentro de uma religião específica, seja no meu caso ou no caso de qualquer outra pessoa, não significa que você não precisa ter fundamento, que você não precisa aprender com os mais velhos, que você não precisa buscar conhecimento, que você não precisa estudar. A espiritualidade também é um campo de estudo. Também é algo que se você quer desenvolver, que se você quer viver, que se você quer ter conexão, você precisa estudar, não é? Você precisa estudar para entender o que é que você está fazendo. Então, quando você vai fazer uma reza, quando você vai fazer uma oração, muitas vezes aquilo vem do seu coração e não precisa ter um caderno te dizendo como é que aquilo funciona. Mas ali para você fazer um banho, para você fazer uma entrega para uma entidade, para você chamar a força de um encantado, para você chamar a força de um ancestral, você precisa sim ter um fundamento, ter um conhecimento de como que se faz aquilo, né? Para a gente ter o respeito, a primeira coisa de tudo é o respeito. O respeito, a boa intenção, a verdade na palavra, a verdade no coração, a verdade no sentimento. E aí, para mim, muitas, né, como eu me abri para esse trabalho de me conectar com os meus guias, com os meus mentores, com a minha mediunidade, com a minha ancestralidade, com a minha espiritualidade, e dentro do trabalho com as cartas também me conectar com os guias e com os mentores dos meus consulentes, de receber mensagens, às vezes ali que aquela pessoa não está conseguindo confiar na mensagem que ela está recebendo, não está conseguindo confiar na intuição dela, ou que ela está buscando um direcionamento de como se conectar com o guia, de se conectar com o mentor, de se conectar com o Exu, de se conectar com um cigano, com um caboclo, porque com uma divindade, independente de qual seja a entidade, o guia, o mentor, as particularidades de cada um, elas vão sendo estudadas e descobertas com a caminhada. Mas existem formas que são universais de conexão com os nossos guias, com os nossos mentores. Essas formas, elas estão ancoradas na nossa mediunidade. Então, entender o nosso corpo mediúnico, todos nós somos médiuns, né? Mediunidade é a nossa capacidade de se conectar com o invisível. E todos nós temos essa capacidade. Não existe um ser que é um ser humano que é médium e o outro que não é médium. Existem pessoas que têm chamado de trabalhar dentro da espiritualidade,
Mas todos nós, inclusive, trabalhamos com a nossa espiritualidade, pois nós somos espíritos. Então, a partir do momento que você faz o bem a uma pessoa, você não está só fazendo isso na matéria, você também está fazendo isso no campo espiritual. Então, todos nós trabalhamos a espiritualidade, trabalhamos com espiritualidade, né? Alguns se focam nisso e outros não. Cada um tem um caminho diferente, mas tudo é um trabalho espiritual. Nós estamos no mundo que ele é espiritual e que ele é material. Então, assim, existem caminhos universais, né? A nossa intuição, a nossa mediunidade. E aí, estudos para isso, né? Então, eu me debrucei e me debruço até hoje, então, sobre nossos corpos, sobre os chakras, sobre diversas formas de terapia, sobre formas de cura. E nisso, eu vou me desenvolvendo junto com o meu povo, com a minha ancestralidade, com a minha tradição e com as minhas tradições, dentro da magia que eu carrego. Então eu vou em busca daquilo que ressoa no meu coração, daquilo que me chama, daquilo que existe dentro da minha ancestralidade, daquilo que existe dentro da minha espiritualidade, daquilo que faz sentido para mim. E não daquilo que dizem que tem que ser, ou daquilo que é imposto, mas sim daquilo que é a verdade do meu espírito, daquilo que é a verdade do meu coração. Então, o meu trabalho ele vem nesse sentido, de a partir desse desenvolvimento que eu consegui alcançar e que eu continuo trabalhando para desenvolver e para alcançar cada vez mais, de poder ouvir também, porque uma das mediunidades que eu tenho é dessa de conectar, né? E repito, todos nós temos mediunidade, dessa de conectar com os meus guias e também com os guias das outras pessoas, para que eu possa passar mensagens desses guias para essas pessoas, mas não no sentido dessas pessoas ficarem dependentes de mim para ter essa conexão, porque elas nunca foram dependentes e elas não devem ser dependentes nem de mim nem de ninguém. A nossa conexão com a nossa ancestralidade, com os nossos guias, com os nossos mentores, com a nossa espiritualidade, ela precisa ser primeira e ela não deve necessitar de um intermediário o tempo todo, a toda hora. Às vezes a gente precisa ali de alguém para nos aconselhar, de alguém para nos orientar, de alguém para passar um conhecimento que essa pessoa já tem e a gente ainda não tem, e a gente precisa ter humildade para aprender e também para ensinar. Mas não, a gente não precisa ser dependente de nenhuma casa religiosa, nem de nenhuma religião, nem de nenhum sacerdote. A gente precisa saber aprender com os mais velhos e com os mais novos, e com os nossos guias e com os nossos mentores. Para isso a gente desenvolve a nossa consciência, a gente precisa cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, da nossa higiene espiritual, para que a gente também estude ali coisas que foram podadas de nós, né, que não ensinaram na escola, mas estudar sobre chakras, estudar sobre corpo sutil, estudar sobre espiritualidade, estudar sobre mediunidade, para a gente ir entendendo de que forma o mundo espiritual vai se conectando, vai se comunicando e que a gente entenda que a gente não está ficando louco, né, que são formas dos nossos guias, nossos mentores, nossos ancestrais se comunicarem para que a gente possa desempenhar o nosso papel, a nossa função aqui na Terra. Então, o meu trabalho ele vem muito nesse sentido, de através do meu conhecimento com as cartas e da minha mediunidade, me conectando com os meus guias, com os meus mentores e com os seus guias, com os seus mentores, receber as mensagens que você precisa, decifrar, né, ler ali nas cartas, através do conhecimento do meu estudo, o que chega na mesa, para que você possa receber uma luz no teu caminho, mas não para você ser dependente de mim, mas para você construir a sua própria autonomia. E aí, quando você precisar retornar, voltar até a mim, te receberei com alegria e com um trabalho bem feito, mas não no sentido de te aprisionar, e sim no sentido de compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu posso e aquilo que você precisa dentro do que vem ali nas cartas, do que vem ali na mesa, para que você possa ter a sua autonomia, construir o seu caminho e fazer o seu serviço aqui na Terra. Esse é o objetivo, que todos nós possamos desempenhar os nossos serviços, o nosso planejamento encarnatório aqui na Terra. Então é a esse serviço que eu estou trabalhando com as cartas, que estamos trabalhando aqui a nossa equipe espiritual. Então sejam todos muito bem-vindos, será uma honra atender você. Se você gostou desse vídeo, quer contribuir aqui com o nosso trabalho, curte, comenta, compartilha e se inscreve para mais. Beijo!